Oi, pessoal, boa tarde. Professora Raquel, conversando com vocês. A aula de história hoje, ela vai ser muito breve e bem curtinha, muito fácil de ser realizada, porque nós chegamos ao final do Sociedade e Natureza da parte de História. Então, nós chegamos ao final, tá, do livro da menininha, tá, que é o Ler, Escrever, Sociedade e Natureza. A gente chega ao final da parte de história deste livro aqui, tá? Então, hoje é o último exercício que nós vamos fazer de história, tá? E na sexta-feira, na aula de geografia, a gente não vai precisar usar muito ele, porque são só exercícios complementares, tá? Referentes à aula sobre área urbana e rural e sobre o censo que vocês fizeram na sexta-feira da semana passada. Então, são só alguns exercícios complementares. Hoje, para a atividade de hoje, o que vocês deverão fazer? Vocês deverão ler, porque na aula passada nós trabalhamos apenas as fotos. Então, vocês deverão ler página 113, perdão, página 114 e página 115. Na aula passada, nós trabalhamos somente com as imagens, tá? Hoje nós vamos trabalhar com imagens e os textos. Então, nós temos o texto sobre capoeira. Aqui, na página 115, nós temos o texto sobre o carnaval, a dança cigana e os jogos indígenas. Então, nós vamos trabalhar com essas duas páginas hoje, tá? Mais com os textos. Então, hoje vai ser a leitura desses pequenos trechos dos textos, esses fragmentos de textos, tá? E a gente vai responder perguntas, né? Que são os exercícios complementares a respeito desses trechos dos textos, né? Que é fonte 1, capoeira, fonte 2, carnaval, fonte 3, dança cigana e fonte 4, jogos indígenas. Então, são 5 questões a partir desses trechos que nós vamos trabalhar, tá? São 5 perguntas referentes a esses pequenos textos, tá? Quais são as perguntas, né? Qual a relação que a capoeira tem com o samba? Porque o texto 1 fala sobre capoeira, né? A letra B, por que a capoeira era mal vista no passado? Isso no texto também está explicando sobre a prática da capoeira e como ela era mal vista, ou então vai explicar o porquê ela era mal vista. O que é o carnaval e o que podemos observar no período que esta festa popular acontece. Então, também vai explicar direitinho o que é o carnaval, que é uma festa popular, realizado todos os anos, né, que antecede a Páscoa, que eu já expliquei, né, na aula passada, né, o que é a Quaresma, né, quando a gente fala de cultura popular. Então, eu expliquei isso na aula passada. Aí, depois, a dança cigana. O que é a dança cigana e onde podemos encontrar grupos ciganos na sociedade mundial? Tem, né? Então, eu pergunto, eu quero saber o que é a dança cigana e no mundo, não estou falando no Brasil, no mundo, onde a gente pode encontrar a dança cigana. Porque a dança cigana, né, a cultura cigana não é uma cultura única e exclusivamente do Brasil. A cultura cigana é uma cultura que você encontra em muitos países pelo mundo afora, tá? Da mesma forma que a capoeira, a gente não encontra a capoeira só no Brasil. A gente encontra a capoeira onde você teve processo de colonização e escravização, né? Porque a capoeira, ela é um elemento da cultura popular africana, tá? Então, como nós, né, aqui no Brasil, nós tivemos
essa parte horrível da nossa história, que foi a escravização do negro, né? E ele trouxe essa cultura popular da capoeira junto com ele quando ele é escravizado e vem para o Brasil. Então, países onde você tem uma grande incidência, né, da população negra, a gente pode encontrar a capoeira. A gente encontra jogos de capoeira ou muito semelhantes ao que a gente conhece como capoeira. Então, não é só uma coisa, né, um elemento, na verdade, da cultura popular brasileira, tá? A capoeira não faz parte só da nossa cultura popular. E depois, na quarta, a outra pergunta é por que os indígenas costumam fazer jogos com diversos tipos de etnias indígenas, né? Que eles costumam, né? Na aula passada, a professora explicou por que os tupinambás jogam com os guaranis, que jogam com os caiapós. Por que eles fazem esses jogos? Que é uma tradição da cultura popular desses grupos indígenas. Então, no texto vai estar explicando. Então, hoje a gente finaliza a parte do Sociedade e Natureza, da parte de História. E sexta-feira, a professora só vai postar exercícios complementares de Geografia, tá? Porque não tem texto, tá? Pra gente fazer. Combinado? Então, eu já vou mandar para vocês em formato de Word e PDF essas 5 questões para vocês fazerem no caderno. Lembrando sempre que tem o cabeçalho, perguntas a caneta, respostas a lápis. Tirem fotos e mandem para mim. E hoje a gente finaliza o Sociedade e Natureza, parte de História. Combinado? Eu espero a atividade de vocês. Sexta-feira a gente finaliza o livro de uma vez com os exercícios complementares de Geografia referentes à área rural e urbana e ao censo, tá bom? Aqui, ó, página 114 e 115 do livro. Hoje a gente finaliza a história. Combinado? Um abraço para vocês, um beijo e até sexta-feira.